Olá, cá estamos em mais um episódio deste nosso ciclo de podcasts aqui da Ordem dos Economistas e, tal como tínhamos informado no nosso episódio da apresentação, hoje teremos aqui alguém que não é pertencente à nossa Ordem, que é o Presidente da Ecopn, o Engenheiro Reis Campos. E vamos estar hoje a falar sobre este problema que é talvez um dos maiores problemas que vivemos nos dias de hoje na nossa sociedade, que é o problema da habitação. E nada melhor do que alguém que está há imensos anos e a dirigir a Associação dos Construtores Nacionais, não é? Porque nacionais, para falar, é uma pessoa com experiência, evidentemente, na questão da habitação e, portanto, tal como fizemos na nossa apresentação e tal como pretendemos fazer neste ciclo de podcasts, discutirmos aqui um pouco do que é esta questão da habitação, do problema que temos e, claro, de uma forma construtiva, tentar ver que soluções teremos para resolver este problema. E, portanto, agradeço aqui ao Engenheiro Reis Campos ter aceito este nosso convite para este ciclo de podcasts. Portanto, eu agradeço muito em nome da Ordem dos Economistas. Portanto, o primeiro desafio que lhe faço, como tenho que fazer, é precisamente uma pessoa com experiência no ramo, portanto, é uma pessoa do ramo. Que diagnóstico faz a este verdadeiro problema que temos da habitação? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer este convite. Hoje, de facto, este tema é um tema central da polícia portuguesa e da sociedade portuguesa e, portanto, enfim, começando por aquilo que me pergunta, que é o diagnóstico, eu diria que o diagnóstico sobre a habitação, na minha opinião, está feito. Todos, digamos, temos debatido nos últimos 2 anos, primeiro, depois de sair aquele programa do Mais Habitação, depois Construir Portugal, e, portanto, este tema, que é cada vez, enfim, é mais grave. Está-se a agravar, não é? Está-se a agravar porque nós, de facto, e os números que eu depois terei oportunidade de referir, o que acontece, nós nos últimos anos, nas últimas décadas, não se construiu aquilo que se devia ter construído, não se reabilitou, portanto, em termos de reabilitação urbana, também ficou aquém daquilo que nós começamos há 10 anos atrás, e também não se criou um verdadeiro mercado de arrendamento. Ou seja, o setor da construção está deficitário e aquilo que, assim vou dizer, reflete, de facto, esta carência que se agravou naturalmente agora com os imigrantes, que neste momento, enfim... Até mais gente a procurar, exatamente. Não é? E, portanto, o que é que eu diria? Diria que nós, neste momento, aquilo que temos à vista, aquilo que é a construção, estamos a falar nesta parte da habitação pública, e aquilo que nós temos é o PRR que prevê 26 mil casas até meados do próximo ano. Portanto, pela construção pública. Construção pública. E depois uma perspectiva de Portugal 2030 construir mais 33 mil casas, ou seja, 59 mil casas que não resolvem, toda a gente sabe, que não resolvem o problema da habitação. O problema da habitação, genericamente... Desculpa lá os números. Eu disse que não resolve quantas casas? Não resolve 59 mil, são 59 26 até o final do próximo ano, até meados do próximo ano, do PRR, e depois 33 mil casas. Não, isso é importante a questão dos números, porque muitas das vezes, e você já falou que tem muita gente a discutir, o problema da habitação, toda a gente concorda, até já há 2 governos diferentes a fazer programas diferentes, sempre na base do mesmo problema, o problema da habitação. Penso que concordamos nisso, se calhar o diagnóstico, toda a gente é capaz de identificar os problemas, mas é preciso quantificar. Você quantificou agora. E nós neste momento temos 2 problemas. Um que é a carga fiscal, que hoje a construção hoje de casas tem. Nós temos 7 impostos que incidem diretamente, que são a construção, que torna o terreno mais a carga fiscal, fazem da construção mais de 50%. E também temos uma outra questão que é aquilo que está construído, aquilo que o país precisa que se construa, não é exatamente estas casas que estão a construir, não são as casas
que o país mais necessita. Mas, passando agora a uma situação mais rigorosa, ou seja, mais explícita, eu diria o seguinte: nós, durante esta última década, a escassez da habitação veio a agravar-se em relação à década anterior. Houve uma forte contração de construção na última década. Nós estávamos, em 2001 a 2011, a construir cerca de 68 mil habitações por ano. Na última década, 2011 a 2021, construímos 15 mil habitações por ano. Ou seja, há um decréscimo muito grande que é, digamos, que vem neste momento. Não houve a visão política para verificar o que aí adivinha. E, portanto, não tivemos uma previsão daquilo que vai acontecer. Só que, entretanto, aquilo que se deveria ter há 10 anos pensado, essa situação agravou-se por causa do problema, como vamos falar mais à frente, do problema da imigração. E, portanto, houve também, não foi só na construção nova, que há esse decréscimo de construção, mas também em termos de reabilitação e de conservação dos edifícios. Nós temos hoje um parque habitacional grande, quase 6 milhões de habitações, e o que é certo é que nestes últimos 10 anos há mais edifícios, mais 253 mil edifícios que precisam de obras de reabilitação em relação à década anterior. Ou seja, em vez de... E nós fizemos hoje eu considero que a reabilitação que se operou em Portugal foi bem feita, foi de qualidade, só que foi pouco. Quer dizer, aliás, desculpe interromper, há uma percepção, para quem circula, por exemplo, na nossa cidade do Porto, uma percepção de que na Baixa houve de facto um fenómeno de reabilitação, como estava e como está, não é? Só que hoje nós continuamos a ter mais de 1 milhão de edifícios que precisam de ser reabilitados, precisam de ter intervenção. Temos 490 mil edifícios a precisar de obras que já carecem de mais profundidade, e temos cerca de 160 mil refogos que estão degradados e que não têm condições de habitabilidade. E, portanto, nós precisávamos de ter legislação e ter um incentivo a que os proprietários destes edifícios tivessem, digamos, atratividade para fazer com que esses edifícios fossem postos, digamos, ao serviço da necessidade. Aí estaríamos, por exemplo, desculpe lá outra vez interromper, estaríamos a falar em criar algum tipo de incentivo para retirar essa casa, essas habitações da situação em que se encontram, não é? Deficitário, sem condições, e para um mercado qualquer, claro, seja para vender, seja para arrendar, não é? Certo. Depois também tivemos houve uma mudança expressiva, digamos, na questão dos turistas, que o turismo tem tido um papel que nesse aspecto não prejudica, porque beneficia o país, mas em termos de habitação é mais um concorrente para, digamos, esta utilização dos imóveis. Mas aí, desculpe lá, como numa visão economicista e como economista que sou, o proprietário aí faz as suas escolhas em função do mercado. Vivemos num país, não é, livre, e foi isso que também o levou a recuperar a maior parte dos edifícios. Foi esse. Portanto, hoje em dia... Cria uma pressão, mas não quer dizer que seja... Se calhar, se não houvesse essa possibilidade de reabilitar para esse fim do turismo, se calhar não era reabilitado, penso eu. Certo, exatamente. Aliás, eu acho que este assunto também deve ser lançado. Não é? A que tenha havido, neste momento, uma atratividade pelos centros urbanos, tanto por uma questão de mobilidade, por uma questão de vivência. Quer dizer, hoje em dia, os centros das cidades passaram a ser, digamos, têm uma procura muito maior. Também nós temos aqui, quando eu falo da carga fiscal, não existe para, por exemplo, o IVA, que é hoje tem um efeito muito grande na construção, não é como nós pretendemos, abrangente, é todo o território, é o de caráter universal, e, portanto, tudo isto deveria ter sido ponderado. E já agora, há também aquela situação daquele ofício, não é? Ou aquela instrução que contraria onde é que se deve aplicar os 6%, não é? É uma pena. Hoje aquilo que o investidor procura
é alguma estabilidade legislativa e fiscal. Claro. Quando isso não acontece, naturalmente o que é prejudicado é, digamos, o investimento na construção. E nós temos tido mais investimento. Nós hoje temos uma situação em que, de facto, quer dizer, nós começamos a construir desde o princípio do século, em 2001, o país construía cerca de 120, 125 mil habitações. Nós estamos a construir agora 30 mil, mas em 2014, construímos 6.700 habitações. Ou seja, nada. Quer dizer, por outro lado, o que é que acontece? É que, por exemplo, em termos de habitação pública, o país, que tem hoje, em termos de parque habitacional público, 1,9%, cerca de 120 mil habitações, quando de facto existe no país quase 6 milhões, nós temos, o parque público a habitação pública é só 120. E nos últimos 20 anos só se construíram 8.700 habitações. Ou seja, zero. Praticamente nenhuma habitação. Ou seja, por isso, hoje não existe. O parque público nacional é 1,9%. É muito pouco. E aqui o Estado não conseguiu prever que tinha de ter um papel mais importante do que aquele que teve durante estes 20 anos. E, portanto, nós, neste momento, deixamos aos privados a construção enquanto que o Estado construiu 8.700 habitações, o setor privado construiu 840 mil habitações. Ou seja, praticamente aquilo que houve investimento foi no privado. Evidentemente que o privado não construiu habitação pública, construiu habitação que claro, para o mercado que tem, não é? Para o mercado que tem, exatamente. Estamos a falar de economia, não é? Evidentemente. Então o que acontece é que nós em 2021, os números, não é um número que se fale muito. Diz só que nós precisamos de muitas casas, Portugal precisa de casas, Portugal precisa de habitação, Portugal precisa de fogos. Eu diria que em 2021 o número que nós temos para a necessidade de habitação é de cerca de 136 mil habitações. Portanto, 136 mil, 2021, o valor que tinha que se construir. Com, digamos, a população que existia, aliás, os censos de 2011, 2021, nós tínhamos menos população em 2021 que 2011. Nossa. Tínhamos 219 mil pessoas a menos. Mas tínhamos mais 105 mil famílias. Ou seja, menos gente, menos pessoas em Portugal, mas mais necessidade de habitações. Mais pressão na procura. Pressão. Só que de 2022 já tínhamos esse déficit, que era um déficit que era excessivo, já era significativo, nós viemos a ter mais 847 mil imigrantes, que vieram satisfazer a procura de mão de obra, e o nosso setor é um dos setores mais carenciado. Nós já apontamos um número de 80 a 90 mil trabalhadores, que é o que o setor em princípio precisa. De qualquer forma, veio agravar essa necessidade. Enquanto que nós sabemos que são... Estar a interromper, mais um foco de pressão na procura. E se nós sabemos que precisa 136 mil casas em 2001, já não sabemos quantas casas são precisas para estes 847 mil imigrantes. Nós não temos ideia, porque não sabemos quem vem isoladamente, se vem juntos, com família, e, portanto, isso precisaríamos de qualificar, digamos, essa. Mas, de qualquer forma, isto atinge um valor que ultrapassa as centenas de milhares de casas necessárias, muito mais do que 300 mil ou 400 mil. Portanto, estamos neste momento numa situação de grande déficit habitacional e, portanto, nós neste momento o que temos é dizer o que é que o país precisa e o que é que vai fazer. E, portanto, nós hoje temos uma necessidade excepcional, de dizer assim, nós precisamos de construir para as classes mais desfavorecidas. Sim, porque há bocado já agora estava aqui a referir que aquilo que se construiu, portanto, nomeadamente o que se está a construir, não é para... preferiu essa afirmação, não é construir para estas pessoas. Nós não estamos a construir para este mercado, digamos assim. Mercado
de classe mais desfavorecida, que não tem dinheiro para comprar aos preços que estão, por causa da qualidade da construção. A qualidade não é qualidade, é o tipo de construção. Quer dizer, a tipologia que está no mercado, onde se está a construir. O cidadão comum, estas pessoas que eu falei, classes mais, digamos, mais desfavorecidas, que fazem parte, naturalmente, os imigrantes, não têm. E é uma classe média também. Certo, classe. E, portanto, essas pessoas têm dificuldade de aceder a preços que estão, naturalmente, que têm vindo a crescer, e era necessário, na minha opinião, e é necessário, e vai ser necessário, vai ser uma necessidade que o próprio programa do governo já prevê, mas que eu acho que vai ter de ser mais incentivado. E, portanto, que é criar condições para que se construa para estas centenas de milhares de pessoas. Porque assim, voltando, e lá estou eu aqui a dar foco na questão da economia, portanto, estas pessoas que constroem essas casas com essas condições é para um determinado mercado, porque sabem que vão vender. Claro, porque essas casas vendem-se. Essas casas vendem-se, essas casas arrendam-se. Quando nós falamos e quando o programa do governo, que foi agora aprovado, e que tem medidas que, aliás, nós concordamos com todas as medidas que facilitem, que incentivem e que sejam atrativas deste mercado. Agora, o que tem de ser, não pode só haver intenção de fazer isto, ou boa vontade, mas é necessário, neste momento, criar condições, e há medidas que estão, neste momento, apontadas. A redução do IVA, a questão da lei dos solos, que é chamada lei dos solos, sim, que é aquela que, que ela tem é um regime diferente, mas de qualquer forma a lei dos solos, a questão dos prédios devolutos, que é uma quantidade enorme. Nós temos cerca de 735 mil habitações que estão neste momento, digamos, que não estão habitadas. Uma parte, diz o censo, que estão no mercado, que eu não acredito muito, mas a outra parte são habitações que são para reabilitar. Isso é um mercado muito grande. Aquilo que nós precisamos é, digamos, medidas que disciplinem isto. É preciso que, neste momento, por exemplo, a questão dos solos. A medida é uma medida que já vem, não é uma medida... Sim, não há nada de extraordinariamente não é nada. novo. Agora, o que é preciso é dizer assim, quando esta lei foi acordada, aliás, foi acordada até pelos maiores partidos, punha-se o problema da especulação. Não há especulação nisto. Havendo mais terrenos, os terrenos descem, são mais baratos. Bem, ainda por cima, com regras, ainda por cima, quando se pretende que nestes solos só se façam, há uma percentagem de solos para arrendamento acessível, preços controlados. Portanto, não há aqui, eu não acho... Agora, estas são medidas que têm de ser comungadas pelo governo, pelas autarquias, pelos investidores. E eu acho que nós temos de caminhar para aqui. Nós temos, é por isso que eu dizia há pouco, que o diagnóstico está feito. Nós sabemos o que é preciso fazer. Já tivemos uma situação parecida no fim do século anterior. E, portanto, neste momento... Sim, que até houve um plano de aplicação de barracas. Claro, o PER, o CCDHs, etc. Quer dizer, nós tínhamos necessidade de acabar com as barracas, temos outra vez barracas agora. Eu recordo-me nessa altura, eu sou desse tempo também, que de facto entrávamos no Porto e tínhamos... Claro. E foram construídos bairros, prontos, se calhar o nome não agrada, mas bairros sociais, e hoje estão lá... Eu vejo-os e com muito bom aspecto e permitiram construção para pessoas que também, se calhar, de outra forma, não teriam possibilidade. E, portanto, quer dizer, o que nós precisamos neste momento é que haja medidas, como digo, que, digamos, que corrijam a evolução dos preços da construção, quer os preços de custo, quer os preços de... Sim, mas os preços de custo também estão um bocado inflacionados. Por exemplo, estas crises comerciais também não favorecem nada, não é? Portanto, há aqui uma questão também, que é uma questão do mercado que ninguém controla. Mas as empresas, e aqui eu acho que as nossas empresas que eu represento, estão a fazer um esforço, digamos, em formas de construção. Nós temos a aplicação de melhores materiais, melhores processos, tudo, digamos que hoje o setor
está a caminho da industrialização, ou seja, construir, digamos, mais depressa, com menos necessidade até de mão de obra, a custos mais... que permitirá que custos permitam, mais... naturalmente, um efeito na compra. Evidentemente que há aqui um problema que eu não falei e que é neste momento importante, que é a celeridade. Nós temos uma lei que é o Simplex, que era todo ele voltado para que não há ninguém que não concorde com o Simplex, ou digamos com o objetivo dele. Outra coisa diferente é dizer, ele deu resultado, neste momento está em vias de ser levado ao Conselho de Ministros, a correção e, digamos, a adequação desse processo, de forma a que um processo... Estamos a falar de licenciamento. Exatamente. O licenciamento. Nós não podemos ter licenciamentos que demorem 3, 4, 5 anos a sair do papel. E, portanto, não é possível para o investidor, quer estrangeiro, quer nacional, digamos, lidar com isto. Este é um processo que cabe a todos. É um problema quer dizer, nós temos de ter todos caminhar nesse sentido e saber que este efeito, digamos, da morosidade com que as coisas são tratadas, que tenham afetam. É que isto afeta também com o custo. E eu estou aqui na borda dos economistas, sabem melhor do que eu qual é o efeito, digamos, do custo do tempo. O tempo. E, portanto, estes são custos que depois vão recair e que vão ter como consequências no comprador ou no indivíduo, no inquilino. E, portanto, eu até, não tendo experiência nenhuma nesta área, mas arrisco-me a dizer que podem existir até problemas de não está bem, muda aqui, muda acolá, faça ali, faça assado, e de repente um custo que se tinha previsto de construção X passa para X mais Y. Que, aliás, é o que se vê neste momento, que o setor tem lidado com este aspecto, que é um aspecto extremamente importante, que é os preços base dos concursos. Às vezes dizem-se que os construtores deixam os concursos desertos. O construtor quer as obras, quer ter uma carteira de encomendas, é o trabalho, é a finalidade. De qualquer forma, quando os preços são desajustados à realidade, quando não há motivos e quando não há, digamos, quando as coisas não são bem feitas, quem é prejudicado é a obra, é o tempo. E lá estamos sempre aqui a caminhar num problema. Aliás, a prova disso é que o PRR tem ainda, eu acho que o PRR vai chegar ao fim e vamos concretizá-lo, mas só temos ainda 40% de obra feita. E, portanto, estamos quase também na reta final. Portanto, se calhar alguns destes problemas também gravitam disto. Naturalmente, quer dizer, nós temos de ter aqui timings diferentes e eu acho que este problema da morosidade, da celeridade, daquilo que... E não acha, faço esse desafio, não acha que era precisamente aqui em que... Porque aqui não implicava ao Estado gastar dinheiro. Claro. Certo? Claro. Precisam de ter uma gestão do tempo e haver aqui condições. Nós temos, esse é um problema que tem sido... Eu pronto, também tenho experiência na área fiscal, também trabalho na área fiscal, e vi, confesso com maus olhos, esse ofício, nem foi um ofício, aquilo foi decretado que efetivamente não se poderia aplicar a taxa de 6% na reabilitação, a não ser que tivesse... Portanto, também poderia, às vezes, um processo que poderia estar sob a alçada desse IVA reduzido, perder esse IVA reduzido porque não havia a emissão de um documento de licenciamento com essa especificidade naquela zona e, portanto, o construtor perdia essa possibilidade. Não faz sentido que num país em que todos os governos caminham, e este governo também está a dizer, e no seu programa, prevê a redução do IVA de 23% para 6%. E que neste momento tenha a autoridade tributária, esteja a levantar processos porque diz que as reabilitações e obras que se fizeram não são a 6%, mas são a 23%. Isto não faz sentido. Não faz sentido, não é? Claro. E, portanto, isso desincentiva. É que depois isso traz os processos são medonhos. É e a morosidade fiscal depois é que isto cria um problema infendável. Quer dizer, para as pessoas, é aquilo que o investidor não gosta, de que as coisas não sejam definidas, que não saibam à partida com o que contam. Quer dizer, nós neste momento, estivemos a trabalhar, os construtores estiveram a trabalhar este tempo,
pensando, sabendo, tendo a consciência de que, fazendo de determinada forma, que o IVA ia ser 6%. Porque transformam, às vezes, as leis, porque no início era preciso estar os pés na ARU, e depois era preciso, agora também dizem que é preciso um ORU. As pessoas não sabem muito bem como são estas mudanças. Quer dizer, o contacto que o consultor tem é com as câmaras e, portanto, a aceitação, fizeram um tratamento de boa fé, deram os preços de boa fé. E, neste momento, estas interpretações em relação a esta questão são prejudiciais. Quem vai ter o prejuízo vai ser, volta a ter a ser outra vez, digamos, o custo da construção, que tem só E em relação a esta questão fiscal, por acaso foi uma das medidas, penso que abordámos quando aqui há uns anos, na Ordem dos Economistas, fizemos um evento sobre o programa Mais Habitação, porque, e coloco-lhe esta questão, embora eu reconheça que se calhar não é a sua especialidade, mas pego eu um bocadinho na minha especialidade fiscal, por que não aplicar o IVA à construção? E é que muita gente desconhece, e eu lanço este desafio para casa, mas quando se vende um prédio, não se liquida IVA, não se pode deduzir o IVA na construção. E, portanto, quando há bocado falou nos 7 impostos, se não me engano, portanto, o IVA deixaria de ser um imposto, a partir do momento em que se pudesse aplicar. Nós temos... O que é que acha disso? Nós temos, aquilo que o nosso conceito é assim, nós temos uma prática da Europa em relação e o valor imobiliário é comparável. E aquilo que nós entendemos é que aquilo que nesse aspecto, estou a falar só do IVA, fiscal, para não falar, do IMT ou do IMI, do AIMI, por exemplo. Quer dizer, mas espera aí, é que no dia em que se começar a liquidar IVA na venda das casas, desaparece o IMT. Pois, mas a questão é esta, nós temos um conjunto de impostos, alguns deles vieram para ficar, quando na verdade diziam que era só por causa de um ano. Estou a falar do AIMI. O IMI nem municipal mas de qualquer forma toda a gente continua a pagar o AIMI, que é um imposto que não faz nenhum sentido. Quando falamos do IVA, nós comparando aquilo que se passa na Europa, por exemplo, não há nenhum IVA da construção que seja 23%. Tudo são IVAs são todos reduzidos em relação a nós. Aquilo que nós defendemos há muito tempo é que o IVA seja 6%, por exemplo, até devia, em alguns casos até devia ser zero, mas ser 6% e ser abrangente, ser universal, uma reabilitação, tanto vale ser em Lisboa como no Porto, como numa freguesia mais longínqua. Quer dizer, devia abranger todo o território nacional. Dessa forma, era mais um exemplo de como o Estado, sem gastar dinheiro... Claro, quer dizer, neste momento está-se a beneficiar e a penalizar o interior do país. Porquê? Não faz sentido nenhum. Eu acho que nós, neste momento, aquilo que temos é de as casas que Portugal precisa podem estar, desde que haja mobilidade, que estejam em todo o território. Nós temos um território grande para esse efeito e, portanto, não faz nenhum sentido que esteja só, que estamos a falar sempre, quando falamos em habitação, falamos em Lisboa, no Porto e mais ou 2 ou 3 cidades. E, portanto, eu acho que nós devíamos caminhar nisto, mas seguramente, quer dizer, com leis que sejam transparentes, que não criem ali problemas de interpretação e que, principalmente, sejam depois fatores prejudiciais no futuro e a seguir ou a posteriori. Não faz neste momento, isso é um mau princípio. Sim, mas eu é que introduzi aqui esta questão fiscal porque julgo que é pertinente, porque era um exemplo de como o Estado poderia dar um verdadeiro incentivo a resolver o problema sem gastar dinheiro. Certo. Porque há bocado estávamos a falar de construção pública, mas aí o Estado tem que pagar essa mesma construção e para isso tem que ter dinheiro para pagar. Claro. E aí entra a questão dos concursos, como disse, por aqueles preços ninguém aceita. Claro, porque os concursos, quer dizer, os preços são conhecidos. E a minha pergunta é, porque é que há concursos que as empresas não concorrem, ficam desertos, mas depois são corrigidos os preços base a seguir, porque depois a obra tem de ser feita. Também valiam corrigi-los antes. Se os corrigirem depois, podem ser corrigidos antes e adaptá-los e pô-los em preços que são correntes de mercado.
os preços correntes de mercado toda a gente os conhece, Claro. e as empresas também são concorrenciais entre elas, portanto não há aqui nenhum... Isso, exato. Eu agora pego na questão das empresas, que no fundo não querendo ser, não tem que falar nada específico dos seus associados, mas notou ou não notou nos seus associados uma perda com a crise de 2008, 2011, uma diminuição grande de associados e, portanto, depois com uma implicação de perda também de mão de obra. Porque quando se diz temos que construir, mas para construir é preciso ter capacidade para construir, isto é, ter pessoas instaladas, capacidade instalada para construir. Não notou isso? Não houve aí uma perda também? O nosso tecido empresarial, que hoje, pronto, está, digamos, quer nas obras particulares, quer nas obras públicas. Nós temos hoje uma carteira de encomendas que é fruto do PRR e que está a ser concretizada e bem. Nós temos as empresas de construção que constroem bem, as empresas de construção têm capacidade, as empresas de construção aqui e lá fora são empresas que têm, digamos, que têm um mérito especial digamos, são vistas como empresas de reconhecido mérito. O que é que aconteceu foi que nós, desde 2001 até 2000, na altura, por isso 2007, 2008, na altura da Troika, o nosso setor teve uma quebra de 43%. Não, portanto, depois, não é? Portanto, de na 2008 a 2011, sim. Só começou a recuperar. 48% de perda de produção. Quer dizer, nós nessa altura, não tínhamos praticamente obras públicas nenhumas, 1,2 milhões, este ano temos 8,3, portanto são 7 vezes mais do que tivemos nessa altura. Nós construímos em 2014 6.700 habitações, hoje construímos isso em 2 meses, portanto estamos a falar... Estão-se a ajustar. Portanto, só em 2014 começou, digamos, a haver uma evolução favorável e digamos, Porquê? Porque na altura a ideia era mesmo, digamos, estagnar o setor. Foi uma... E houve muita perda de mão de obra. Claro, nós perdemos mão de obra, na altura o nosso setor representa 13 ou 14% da mão de obra nacional. Nós temos, em termos de construção imobiliária, 625 mil trabalhadores, só do setor cerca de 400 mil, e portanto nós neste momento está o nosso... digamos, o emprego está a subir, quer em termos homólogos, quer em termos, digamos, de evolução, e, portanto, nós, neste momento, até precisamos, como disse há pouco, cerca de 80 a 90 mil pessoas que estão, neste momento, a ser, depois de nós assinarmos aquele protocolo da imigração, que é, para fazer a imigração regular, a imigração digna, que haja, digamos, que o trabalhador, quando vem trabalhar cá, tenha condições de integração, e nós aqui queremos mesmo que... E a formação é um possível, porque imagino corrija-me se estiver enganado, que nessa altura, 2008, 2011, em que houve de facto a crise e depois tivemos a Troika, portanto já me falou que perderam 40 e tal... 3 pessoas, 43% de volume de negócios. De volume de negócios. E também em pessoas... E isso, naturalmente, é a mesma coisa. Pessoas claro. Devem ter sido... Naturalmente. E deve-se ter perdido muita mão de obra especializada. Claro. E hoje em dia, aquilo que nós pretendemos é que, dada a especificidade do nosso setor, é que tem problema de segurança, um problema de... Nós estamos a falar de não é uma coisa aliada, digamos, da sociedade. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é que o setor forme pessoas e também fixe aquelas pessoas que vêm lá de fora, que nós queremos que ela tomem, quer dizer, sejam, em termos de formação, tenham aqui uma evolução positiva e que também fiquem cá por causa disso. Ou seja, nós queremos que os centros de formação profissional, e hoje até porque a nossa associação já é uma associação, digamos, é a única associação nacional do país, e portanto nós aquilo que queremos é que os centros de formação, que são centros de excelência, sejam centros que possam permitir a que esses trabalhadores que para cá vêm e que estão a chegar
e que vêm dentro de condições completamente diferentes. Este protocolo foi assinado no 1 de Abril e, portanto, tem efeitos agora, recentes, e, portanto, que venham para cá e que fiquem aqui nas empresas e que fiquem em Portugal, que é aquilo que nós queremos que isso aconteça e que sejam formados e que tenham. Nós temos problemas de segurança nas obras que existe legislação própria. Sim, e, portanto, nós não podemos permitir que isto... Mas é que a importância é essas pessoas agora receberem informação, estamos a falar dos imigrantes que vêm, porque há necessidade, porque começamos a construir mais um bocadinho, não é? Formá-los, porque se pretendemos no futuro resolver o problema da habitação construindo mais, dando mais oferta, este problema tem que se resolver, senão não há solução nenhuma, não é? Claro. É isso, muito bem. E então, já abordámos aqui várias questões. No caso queria só abordar aqui, antes de finalizarmos aqui, uma questão do arrendamento. Portanto, a verdade é que o arrendamento, tendo a legislação que tem, no fundo, o enquadramento que tem, não há praticamente nunca ninguém que pretenda ser investidor para arrendamento. Pois, nós temos a tradição o arrendamento, nós nunca tivemos, eu não conheço, na altura nenhuma, também provocado por algumas limitações, que é um erro, limitar os preços, limitar dizer que ainda agora estão a tentar voltar a essa conversa. Isso é o pior que pode ser feito. Mas quer dizer, nós... condicionar a portanto, oferta. Desincentiva o investidor e, portanto, o arrendamento deve continuar a ser livre. Aliás, nós somos um país em que tem cerca de 20% do arrendamento, o resto é propriedade plena e, portanto, dos donos, e, portanto, aquilo que nós pretendemos é que o mercado de arrendamento tivesse o seu incentivo. Hoje, o arrendamento tem subido permanentemente. Pronto, claro que... Subidos preços. Subidos preços. E o nosso mercado é sempre curto, pequeno, não é tão incentivado. Também é verdade, o investidor nunca vai ponderar esse mercado. E nós também precisamos de arrendamento acessível, que é aquilo que os governos pretendem e que caminham para isso. Mas para o arrendamento acessível são condições que existam. É preciso que haja atratividade para fazer construções a preços, digamos, também acessíveis. E para isso é preciso que se implemente a lei dos solos, a carga fiscal, a morosidade. Eu arriscava-me a dizer que não basta só isso, porque depois é preciso haver um enquadramento legislativo para haver uma proteção do senhorio, para não se sentir... Aqui voltamos outra vez àquela situação que já tivemos, uma situação há 20 e tal anos igual, e que nós resolvemos. Nós construímos, nessa altura, nesse período, 4 a 5 anos, 500 mil fogos. Nós temos neste momento de criar condições, e temos neste momento até em termos tecnológicos e de industrialização, somos mais adiantados, estamos numa linha mais à frente do que em termos de digitalização do setor, em termos de inovação, em termos de tecnologias, nós hoje estamos melhores que há 25 anos. Agora, o que precisamos é de condições e o Estado tem de dizer o que é que quer. Quer dizer, nós neste momento temos de dizer o que é que o Estado quer que o setor responda. O setor tem capacidade, já demonstrou isso e tem condições para fazer isso, mas é necessário dizer assim, nós vamos construir, vamos querer que se construa nestas condições, a estes preços, e o setor tem de responder por isso. E eu agora lanço-lhe o último desafio para terminarmos. Iniciamos com um diagnóstico, andamos aqui a conversar sobre diversos aspectos e soluções. Soluções. As medidas que nós propomos são meia dúzia de medidas. Porque, no fundo, se calhar não é preciso, ninguém é preciso. Uma delas já falamos, uma ou duas já falamos há pouco, desde esse momento, que é, primeiro, a carga fiscal. A carga fiscal tem de ser ajustada para o país inteiro, para modelos globais e para a habitação, digamos, a preços controlados, ou repensada a fiscalidade. Repensar. Tem de ser, nós temos de ter, porque isso, juntamente com os terrenos, ultrapassa os 50%. E, portanto, nós temos de ter solos que... Ultrapassa 50% do custo. Do custo.
E, portanto, nós neste momento precisamos... É um valor interessante. E, portanto, fiscalidade e terrenos, 50% dos são isso. E, portanto, isso. Por outro lado, temos de ter o simplex urbanístico, que é dizer assim, temos de ter condições, não podemos demorar este tempo eterno, porque isso desincentiva, não cria atratividade e não resolvemos. E esses custos ninguém os consegue contabilizar. E depois também, o problema é que nós temos urgência a construir. Nós temos urgência. Nós temos de dizer ao setor que se tem de preparar para dizer assim, o país quer isto e, portanto, nós vamos fazer assim. São as medidas. E os números? Há bocado lançou o número em 2021 do que era deficitário, números de hoje. Nós hoje temos, nós hoje temos os 136 mil fogos, porque nós temos construído cerca de 32 mil habitações, estou a falar em licenciamento e, portanto, é mais ou menos esses valores. O que é que a Europa diz assim, nós devemos construir 3 a 6 casas por 1000 habitantes. Nós só estamos a construir 3 casas por 1000 habitantes. Estamos no mínimo. Ou seja, praticamente, nós não estamos, com esse déficit que nós temos, nós não vamos sair, digamos, da reposição praticamente do que precisamos. Portanto, nós precisamos de construir mais. Nós precisamos de construir, eu diria que para já, quer dizer, numa primeira fase, 45 mil habitações por ano, mas aquilo que nós devemos construir é entre 60 a 70 mil habitações por ano. Esse é um pedido. Depois, por outro lado, precisamos de reabilitar aquilo que aquele panorama que nós temos de 166 mil habitações, mais 400 mil habitações que estão a necessitar e tornam os prédios devolutos. Por outro lado, eu acho que há aqui um ponto que é extremamente importante. Quer dizer assim, o problema da habitação é um problema que não é partidário. E, portanto, não é um problema partidário. É um problema social, é um problema que é fundamental, e eu acho que neste momento tem de haver, e faz sentido que exista neste momento um acordo nacional entre os principais partidos, no sentido de dizer, este é um plano para 10 ou 15 anos ou 20 anos, e que não mude a política, mas este problema é um problema que é salvaguardado por todos. É um acordo nacional, superpartidário, que a habitação tem de ter. Eu diria que bastava olhar 30 anos atrás, foi isso que aconteceu, não foi? Nós temos de fazer isso. Eu acho que é urgente. Pronto. E está concluído este nosso podcast. Agradeço muito ao Engenheiro Reis Campos. Sempre um gosto ouvi-lo sobre este assunto da habitação. Ouvir com números, com medidas concretas e, portanto, penso que conseguimos dar aqui uma passagem sobre este assunto, repito, com aspectos mais concretos e, portanto, agradeço mais uma vez e espero que tenham gostado deste nosso programa. Iremos continuar aqui no ciclo de podcasts com outros assuntos do dia neste programa da Ordem dos Economistas.